Olá, a gente vai para mais uma aula hoje sobre história local. A gente vai estudar um pouquinho de história do Espírito Santo e da história da nossa região aqui do sul do Espírito Santo, na região que a gente chama de Vale do Itapemirim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões territoriais que envolviam a capitania e depois a província do Espírito Santo. No dia de ontem foi comemorado o aniversário da cidade de Vitória e, simbolicamente, se comemorou o aniversário da cidade de Itapemirim. Vitória fez 469 anos, enquanto que Itapemirim completou 205 anos. Mas, na realidade, a gente vai ver que o aniversário de Itapemirim não é dia 8 de setembro. O aniversário de Itapemirim é uma outra data. Vitória foi fundada dia 8 de setembro, mas Itapemirim foi fundada em uma outra data. E para a gente saber um pouquinho sobre essa colonização e essa fundação de vilas e cidades no nosso estado, né, que hoje é o estado do Espírito Santo, a gente tem que voltar lá no início da colonização, em 1530, quando o rei de Portugal, Dom João III, dividiu as terras do Brasil em capitanias hereditárias. Foram 15 capitanias hereditárias que foram entregues a 15 nobres de Portugal. E um desses nobres que recebeu um território desse foi Vasco Fernandes Coutinho, que tomou posse de uma das capitanias hereditárias, que é a nossa capitania do Espírito Santo. Nós somos um dos primeiros territórios do Brasil. Apesar da gente, se sentir meio espremido entre as grandes potências do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e as Minas Gerais. Inclusive, as Minas Gerais pertenciam inicialmente ao território capixaba, mas isso é um assunto para uma outra aula. Apesar da gente se sentir diminuído, o Espírito Santo é uma das primeiras capitanias do Brasil, um dos primeiros territórios a ser colonizados pelo Brasil. E na data de 23 de maio de 1535, Vasco Fernandes Coutinho, que era esse nobre que recebeu essa terra como doação, chegou à prainha, onde hoje é Vila Velha. Ele vai chegar nessa região central aí do nosso estado, né, que na época era a capitania, e ele vai fundar a primeira vila do Espírito Santo, que vai ser a Vila do Espírito Santo, que hoje é Vila Velha. O primeiro território colonizado do nosso estado pelos europeus foi o território que hoje é Vila Velha. Isso em 23 de maio de 1555, que também é comemorada a data do solo espírito santense. Depois disso, a gente vai ter nessa mesma época uma questão territorial envolvendo a região aqui do sul do Espírito Santo. Porque essa região do sul, onde nós residimos, era a região de divisa entre as capitanias do Espírito Santo e a capitania de São Tomé, que seria hoje a região norte do Rio de Janeiro, a região de Campos dos Goytacazes. Essa região norte do Rio de Janeiro, no começo da colonização, era uma capitania específica, que era a capitania de São Tomé. E aí vai haver uma discussão entre esses capitães donatários, Pero Góes, que era o capitão donatário de São Tomé, e Vasco Fernandes Coutinho, que era o capitão donatário aqui do Espírito Santo. Eles vão querer saber sobre as divisas, aonde ficava exatamente a divisa desse território. Porque nas cartas de doação haviam-se as quantidades de léguas, mas eles não sabiam exatamente, porque era um território gigante, era um território que ainda era completamente formado por florestas, a gente tinha a Mata Atlântica intacta ainda nesse período, na década de 1530, e esses homens, tanto Pero Góes quanto Vasco Coutinho, não tinham condições nem funcionários suficientes, pessoas suficientes para poder fazer expedições por todo o território. Então, eles vão discutir aonde ficavam os limites, aonde terminava a capitania do Espírito Santo e começava a capitania de São Tomé. E aí eles vão querer saber se essa divisa ficava no rio Itapemirim ou no rio Itabapoana, que eram dois rios conhecidos da época. Entre as discussões, vão se chegar à conclusão de que era o rio Itabapoana, mas o rio Itapemirim ele era bem disputado por ambas as regiões. Essa região, entre o norte do que hoje é o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, é uma região que, ao longo da nossa história, ela fica com uma divisa bem
flexível, que é o que a gente chama de divisas fluidas. Apesar de um território pertencer a uma capitania e depois a uma província, e outro território pertencer a outra capitania e a outra província, havia uma grande troca, uma grande influência e uma grande ligação entre o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro, interferindo diretamente, né, na colonização, na economia, na política das duas regiões. Mas isso também é assunto para outras aulas. A capitania do Espírito Santo, então, vai ficar dividida, né? Ao norte a Bahia e ao sul o Rio Itabapoana, que fazia parte, né, que vai ser o limite entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Depois disso, outras vilas vão ser fundadas no Espírito Santo, sendo que a maioria vai ficar na região central, na região de Vila Velha. O Espírito Santo, ele vai ter poucos portugueses que vão vir para cá nos primeiros anos. Vasco Coutinho não vai conseguir, nem financeiramente, nem em questão de pessoal, arrecadar e arrebatar uma quantidade grande de pessoas para vir colonizar um território enorme aqui da nossa região. Então, a maior parte das vilas, elas vão ser fundadas na região central. Essas vilas que vão ser fundadas, né, desde da criação da Vila do Espírito Santo, de Vila Velha, até a criação de Itapemirim, vão ser as seguintes. São Mateus, que vai ser fundada em 21 de setembro de 1544. Vitória, né, que depois vai passar a ser a capital da capitania e da província, que vai ser fundada em 8 de setembro de 1551. E por conta dessa fundação de Vitória, a Vila do Espírito Santo vai passar a ser chamada de Vila Velha e Vitória de Vila Nova, por isso que hoje o nome do município é Vila Velha, por conta dessa diferença que vai haver entre essas duas capitanias. A Serra vai ser fundada em 6 de novembro de 1556, Guarapari em 1º de janeiro de 1679, e a princípio o território de Itapemirim pertencia a essa região de Guarapari. E aí, em 1815, em 27 de junho de 1815, vai ser fundada a Vila de Itapemirim. A Vila de Itapemirim não faz aniversário, como eu falei para vocês no começo, dia 8 de junho. Dia 8 de junho comemora-se a data da fundação da paróquia Nossa Senhora do Amparo, que é a paróquia de Itapemirim, até hoje. A paróquia está completando, se eu não me engano, 251 anos de fundação. Ela foi fundada quando os primeiros colonos chegaram e conseguiram fincar território aqui na nossa região. E por conta de ser uma data que já havia uma festividade, né, na cidade, durante todo o século XIX, a população do Brasil ela era católica, não havia uma outra religião, não havia o protestantismo e muito menos religiões de matriz africana ou de matriz indígena podiam ser celebradas no Brasil. E aí era uma data comemorativa onde toda a vila parava para comemorar, né, e agradecer e engrandecer Nossa Senhora do Amparo. E por conta disso, o mês de setembro vai ser escolhido, né, anos mais tarde, pelo poder municipal para ser a data de comemoração do aniversário da cidade. Mas, na verdade, a cidade não faz aniversário 8 de setembro. A cidade faz aniversário 27 de junho. E esse ano o município fez 205 anos. Itapemirim é o 6º município a ser fundado no Espírito Santo. Na verdade, é a 6ª vila, porque nesse período a gente não tinha essa terminologia de município. Essa terminologia vai aparecer anos depois. Uma vila era quando uma região ela crescia, ela atingia uma quantidade populacional grande, maior do que de um arraial. Por isso que a gente tem até hoje territórios, né, como, por exemplo, no norte do Espírito Santo, um município chamado Arraial do Cabo, que era um arraial, era uma comunidade pequena, possivelmente uma vila de pescadores, mas eu não estou chutando aqui porque eu não sei direito a história da região. Então, o arraial era uma vila, uma regiãozinha pequena, e quando essa região ela crescia, ela atingia um número grande de habitantes, eles faziam esse pedido, né, ao rei de Portugal, no caso da colônia, e ao imperador, no caso da província, solicitando
que aquela região fosse emancipada e aí ela se tornava uma vila, que foi o caso de Itapemirim. Itapemirim, né, os moradores de Itapemirim solicitaram ao príncipe regente, Dom João VI, que na época estava no Brasil, e foi ele que homologou, ele que decretou e assinou o documento de fundação da vila de Itapemirim em 1815 e vai entrar em vigor no ano de 1816. Uma cidade, por sua vez, naquele período, era como se fosse uma vila com destaque econômico, político, social, religioso, militar maior do que uma vila. Então, algumas localidades recebiam o título de cidade, enquanto as outras menores recebiam o título de vila. Então, vila era uma comunidade pequena, mas que tinha um destaque e conseguia se autossustentar diante daquela região. Itapemirim, por sua vez, depois de se tornar vila em 1815, ela vai ter um desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico vai acontecer em duas frentes. Aqui na região da Foz, próximo ao mar, na região do litoral, a gente vai ter o cultivo de cana-de-açúcar, enquanto na região do interior nós vamos ter o desenvolvimento do café. E essa região do interior vai crescer economicamente, se tornar economicamente superior à região litorânea, né, que era onde estava estabelecida mesmo a vila de Itapemirim, que é onde a gente tem a vila até hoje. E aí, por conta disso, em 25 de março de 1867, Cachoeiro de Itapemirim, né, que era a região sede dessa produção de café, vai se emancipar, vai se desmembrar de Itapemirim, e a gente vai ter então essa região do litoral, que era a região que formava Itapemirim. Itapemirim, então, vai ficar de 1867 até 1963 com esse território, porque em 63 outro território vai se desmembrar de Itapemirim, que vai ser Presidente Kennedy, que vai ser um município que inicialmente era Muribeca, nome da região, mas que depois vai se tornar o município de Presidente Kennedy. E por fim, em 1992, 14 de janeiro de 1992, o município de Marataízes vai ser desmembrado de Itapemirim, vai ser fundado como município independente. E nós vamos ter, então, essas divisões aqui da nossa região do sul que a gente tem até hoje. Itapemirim, por sua vez, é um dos primeiros municípios a ser fundados. Marataízes é um dos últimos municípios a ser fundados aqui no Espírito Santo. E a gente tem essa divisão. Quando a gente vai à Assembleia Legislativa, por exemplo, uma das salas da Assembleia tem todas as bandeiras de todos os municípios do Espírito Santo. E é interessante a gente ver essa disparidade. Enquanto Itapemirim está entre as primeiras bandeiras, Marataízes está entre as últimas bandeiras. E é interessante a gente conhecer um pouquinho dessa divisão, porque no começo tudo era Espírito Santo, mas tudo era Brasil, né? Tudo era território indígena, tudo era floresta. Depois virou Espírito Santo, depois virou Itapemirim, e hoje a gente tem essas divisões municipais. E conhecer um pouquinho da nossa história nunca é demais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.